Olá, nós estamos aqui tendo a grata satisfação de receber no nosso Terra Podcast nossa eterna ministra Damares. Ela pediu para me chamá-la só de Damares, mas eu já acostumei, ministra. É uma pessoa conservadora, religiosa e muito temente a Deus, e que nós temos um privilégio enorme. Deu trabalho trazer a ministra aqui, viu? Mas nós estamos numa honra muito grande, ministra, de recebê-la. Gostaríamos que a senhora se apresentasse para os nossos seguidores do Terra Podcast, e aí nós vamos bater um papo descontraído sobre várias pautas que interessam a nossa sociedade brasileira. Gente, boa tarde. Nós estamos gravando de tarde, né? Então vai de tarde. Quero agradecer a todos vocês que me convidaram. Doutor, eu queria tanto ter vindo antes, delegado. Tanto que queria ter vindo antes, mas na correria de campanha. Sim. Mas, assim, registrar aqui o nosso respeito pelo seu trabalho. Obrigado. A honra de estar aqui nesse podcast. A honra de estar aqui com o senhor, dividindo essa mesa. E vamos falar. Eu quero falar para o meu povo aqui sobre quem sou eu. Eu sou uma mulher de 58 anos. Sou advogada, sou educadora. Também sou pastora evangélica. Eu, como advogada, estive no judiciário por muito tempo, mas passei pelo executivo. Eu fui professora há muito tempo. E agora eu fui ministra. E por 20 anos fiquei lá no Poder Legislativo. Eu tenho uma visão dos 3 poderes. E por 20 anos que eu fiquei no Legislativo, na Câmara e no Senado, eu assessorava ali nos corredores o então capitão Bolsonaro, que virou presidente da República. Verdade. Ele me conhece das minhas lutas lá de trás. E aí, quando ele foi eleito, me levou como ministra e eu aproveitei bem a oportunidade que ele me deu para fazer as grandes transformações das nossas pautas no Brasil. Essa sou eu. Eu moro aqui há 24 anos, aqui no Distrito Federal. Tenho uma ligação forte com o DF. Foi aqui que eu casei, aqui que eu tenho minha filha. Foi aqui no Distrito Federal que eu também montei uma instituição para cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade, crianças indígenas. Essa é a minha história com o DF. Agora quero ser a senadora, estou pronta para isso e quero ajudar o meu presidente a governar Sim. o Brasil. Damares, Planaltina, onde nós estamos agora, deu uma margem de votação e de apoio ao presidente Bolsonaro muito grande. Isso significa que Planaltina é uma cidade conservadora, tradicional, de uma gente ordeira, de uma gente disciplinada, de uma gente do bem. E eu tenho certeza que você está sendo muito abraçada aqui em Planaltina, não está? Deixa eu te falar, tem pessoas que talvez assim falam, mas quem é essa mulher? Há 24 anos eu estou aqui e eu não sou pastora de uma única igreja. Qual é o meu trabalho dentro da igreja brasileira, igreja evangélica? Formação de lideranças e ensino. E eu sou conhecida como a pastora que cuida de crianças. Então, eu ando pelas igrejas. Então, a minha vida, esses 24 anos, foi vir em todas as igrejas aqui de Planaltina. Todas as igrejas eu passei uma vez ou outra. Então, este povo me conhece. E a igreja evangélica em Planaltina, você sabe que ela é muito grande. E ela tem trabalhos sociais muito bonitos aqui. Tem cuidado com mulheres, tem cuidado com idosos, tem cuidado com crianças. E então, eu sempre estive aqui. Eu não era famosa. Mas quando as pessoas olham a foto, o nome, eita, mas é aquela mulher que já esteve aqui, já estive na Casa do Povo aqui, já tive. Em 99, eu comecei um trabalho com crianças aqui numa rua aqui em Planaltina, na calçada, contando historinhas da Bíblia. Eu vinha para cá em 99. Então, assim, essa é a minha vida, a minha ligação. Aí as pessoas perceberam, é aquela mulher que sempre falou de criança. É aquela mulher que sempre falou de prevenção ao suicídio, de prevenção à pedofilia. Gente, não é que é aquela mulher que cuida dos idosos? Eita, é aquela mulher dos índiozinhos. Então, todas as pessoas, quando vê a minha foto aqui para Planaltina, teve um contato comigo por causa de uma luta, Sim, de uma causa ou de outra, uma causa minha. Sim. Então, assim, eu só tenho que dizer para o povo, eu sou aquela mulher e eu sou candidata. E aí cresceu. Não sei se você sabe que nas 2 últimas semanas eu cresci muito. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado. Ninguém está entendendo, mas aí eu explico. É porque eu sou de fazer. Eu era do anonimato. Eu não tenho nenhuma família rica. Eu não sou de família de poderosos. Eu sou uma menina que nasceu no Paraná. Essa menina se criou no Nordeste.
Depois que ela ficou muitos anos no Nordeste, ela foi fazer pós-graduação em São Paulo e veio para cá em 98 com um sonho. De cada 10 pessoas de Brasília, 7 não nasceram aqui. Verdade. Viemos para cá por um sonho. E o meu sonho não era ganhar dinheiro. Eu vim para cá com um sonho bem específico. Como educadora, como professora e como advogada, eu ficava olhando os erros que eram cometidos na Câmara e no Senado. E aquilo me angustiava muito, eu à distância. Eu já dava assessoria para parlamentares na formação de leis boas, mas estavam aprovando muitas leis ruins no Brasil. Então, eu decidi abrir mão da minha carreira jurídica em São Paulo. Era uma advogada boa, muito boa, na área de família, na área de direito constitucional, e vim ser assessora jurídica dentro da Câmara e do Senado. Sim. E eu vim com essa missão, não deixar que o Congresso Nacional cometesse tantas besteiras. Então, como eu chego como advogada evangélica e um especialista em direito constitucional, eu fui ser assessora de vários deputados. Para que coisa, por exemplo, quando eu vi que iam querer legalizar as drogas no Brasil. Eu ia falar sobre esse tema agora. Doutor, como é que eu estou lá em São Paulo, com o meu escritório, eu sei o que fazer, e eu não vinha para cá, eu vim para impedir. Porque estavam dizendo que a gente ia acabar com o crime legalizando as drogas, doutor. Isso. Que a gente ia acabar com o narcotráfico legalizando. Doutor, o cigarro é legalizado. E o que tem de contrabando de cigarro? Verdade. Que ingenuidade é essa de achar que na hora que legalizar as drogas, vai acabar com o tráfico? Verdade. Aliás, Damares, essa é uma pauta que nos interessa a todos. As famílias estão preocupadas com o avanço no consumo de drogas e com esses discursos. Eu agora vou ter que ser franco, muitos deles esquerdistas, não estou aqui para levantar a bandeira para lá nem para cá, mas é um fato incontroverso. A esquerda se esforça muito para que essa juventude tenha acesso fácil à droga com essas falas. Não, é só maconha. É mentira, doutor. É uma droguinha de nada. Doutor, o senhor é formado em direito. Doutor, nós temos um princípio no direito penal que diz que a lei retroage no tempo para beneficiar o réu. Ou então, se eu aprovo uma lei hoje, ela vai voltar no espaço, lá atrás, para beneficiar quem está preso. No dia que a gente legalizar as drogas, doutor, esse princípio vai ser usado. Se é legal, então nós temos que voltar para trás e soltar todos os traficantes. Todos os traficantes. As pessoas não estão entendendo como isso é grave. As pessoas não estão entendendo que vai ser um caos no Brasil. Como é que eu sei disso, doutor? E eu vou ficar quieta. Doutor, só fala em legalizar as drogas quem nunca teve um filho dependente. É possível que esse podcast aqui, doutor, esteja sendo assistido por um pai ou por uma mãe que está em desespero porque seu filho se envolveu com droga. Ou tem um filho em desespero porque tem um pai alcoólatra. Uma mãe em desespero. Doutor, a droga é uma droga. Gente, droga é uma droga. Então, assim, eu tive um irmão que se envolveu com droga na adolescência e perdeu a vida por isso, doutor. Então, assim, quando não se perde com a overdose, com as doenças que a droga causa, com a infecção, doutor, se perde por causa do crime. A violência. Aí fala assim, mentira, ministra, isso aí vai acabar, porque o traficante vai legalizar. O senhor acha que esse povo dos morros, eles vão dar nota fiscal quando você for comprar cocaína lá? Vocês acham que eles vão pagar impostos? Eles vão ser legais para pagar imposto? Doutor, eles vão continuar no crime. O que vai acontecer é que umas lojinhas, uma ou outra, vai começar a vender lá na cidade. Mas aí que eles vão para cima, porque eles vão se sentir o dono do mercado. Doutor, é uma besteira, é uma idiotice pensar isso. Então, e você quer fazer o quê? Eu quero tomar os bens dos traficantes para construir escola para criança. Sim. É isso que eu quero. É isso que é combater droga. Sim. Doutor, enquanto a gente, doutor, tiver oferta, vai ter demanda. É isso. Nós temos que inibir. Nós vamos ter que inibir essa oferta de drogas no Brasil. Damares, no Brasil inteiro, quem faz os melhores trabalhos no campo da ressocialização,
da desintoxicação, enfim, de tirar esse povo que já está jogado no uso de drogas, são os religiosos. Sim. Isso é incontroverso. As comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas quase que na totalidade são organizadas, geridas por evangélicos, por religiosos. Católicos, espíritas. Muito bem. Né? E eu queria que você falasse para essas pessoas, Damares, vou lhe chamar de você, você é quase da minha idade, estão bem pertinho. Então, o que você diria para essas pessoas que já lutam tanto para dar sua contribuição? Fiquem firmes. O governo Bolsonaro veio com um programa governamental. O governo Bolsonaro está dando dinheiro para essas comunidades recuperarem as pessoas. Doutor, o senhor está na rua há muitos anos, o senhor lida com o tema. Nós não vamos ter clínicas e hospitais suficientes no Brasil para atender o dependente químico. Essas comunidades que já existem, vamos fortalecer elas, para ter mais vagas para atender o povo. Então, o Bolsonaro veio com uma proposta. Ele está mandando dinheiro para essas comunidades atender o dependente químico. Bolsonaro também, de uma forma ousada, já está... Você sabe que quando um traficante é preso com aeronaves, com carros, com fazendas, pode se vender, pegar o bem dele para a segurança pública. Agora, Bolsonaro também está autorizando que esses bens, por exemplo, pegou uma caminhonete, tá? Aí tem uma comunidade terapêutica aqui em Planaltina que os coitados não têm um carro. Por que não pegar essa caminhonete e não dar para quem está acabando com a droga, quem está recuperando os dependentes? Então, é isso que a gente quer fazer. Então, eu quero dizer para essas comunidades que tem alguém nos assistindo, vocês vão ter uma senadora que vai buscar muito recurso para vocês. Vocês vão ter uma senadora que vai defender vocês. Para você ter uma ideia, a esquerda denunciou as comunidades terapêuticas do Brasil por tortura. Sabe qual é a tortura? A esquerda diz que a comunidade terapêutica católica não pode fazer uma missa lá dentro. Essa é a tortura? Essa é a tortura. Que as comunidades terapêuticas religiosas no Brasil torturam o dependente com religião. Agora, você veja, doutor. Tortura é um dependente ficar na Cracolândia, debaixo de chuva, debaixo de sol, cheio de doença, cheio de piolho, cheio de ferida no corpo. As mulheres sendo estupradas, os homens sendo machucados. Isso é tortura. Aí, quando você pega uma pessoa dessa, dá um banho, dá uma roupa nova, dá comida e você vai recuperar só porque a comunidade faz missa ou o evangélico faz católico, isso é tortura, Deus. São esses absurdos, Damares, que nós, brasileiros de bem, contamos com a sua garra, com a sua determinação para corrigir. Porque essas pessoas que fazem esse trabalho deveriam ser prestigiadas pelo poder público, né? E não massacradas dessa forma. Damares, uma outra bandeira que a sociedade clama e conta com você, que Deus ilumine seu caminho, que você chegue ao Senado, é a questão da violência contra as mulheres. Nós estamos numa luta tremenda para trazer uma delegacia especial de atendimento à mulher para a região norte do Distrito Federal. E eu gostaria de ouvir você sobre essa sua bandeira também em relação à superação da violência contra as mulheres. Doutor, nós já temos as delegacias especializadas em mulheres há mais de 35 anos no Brasil, bem mais de 35 anos. Mas sabe quantos municípios tem uma delegacia da mulher no Brasil? Pouquíssimos. 19%. Vai ser difícil a gente trazer para todos os lugares uma delegacia da mulher. No entanto, a gente tem delegacias no Brasil inteiro. Então, o nosso ministério sentou com o governo Bolsonaro e disse, não vamos ter dinheiro para construir um prédio, fazer concurso, ter um efetivo. Mas a delegacia que já está aqui, ela não pode ter um núcleo especializado de atendimento à mulher. Então, nós criamos os NUIANs, Núcleo Integrado de Especialização às Mulheres. Esses núcleos, doutor, o que é? Vamos pegar uma delegacia que já existe, vamos fazer uma sala especial para a mulher? Eu até brinco que eu quero pintar de cor-de-rosa a sala. Vamos treinar o efetivo. O que está faltando, às vezes, doutor, nessas delegacias, é um pessoal preparado. Tem muita mulher, doutor, que chega na porta da delegacia, é tanta vergonha, que ela chega na porta, olha e volta. Às vezes até entra, mas vê uma certa hostilidade. E não é porque o agente policial, o agente da delegacia quer ser hostil, é que eles estão já com tanto problema lá dentro, que eles perguntam o que foi.
Quando você pergunta para uma mulher que acabou de ser estuprada o que foi, a alma dela já dói. Sim, claro. Falar Porque sobre ela isso já está. Como é que eu vou aqui no balcão, na frente de todo mundo, contar? Porque às vezes ela não quer que o filho saiba, doutor. Ela não está pronta para o marido saber. Mas o que estuprou está ali na esquina. Então ela precisa dizer logo o que aconteceu para tentar achar o cara na redondeza, até ela se preparar para contar para o marido, doutor. Então, essas delicadezas. Tem mulher, doutor, que entra na delegacia sem a coragem. Um agente preparado vai olhar no olho dela e fala o seguinte: vamos tomar um cafezinho aqui naquela sala cor-de-rosa comigo? Então, nesse exato momento, doutor, nós não vamos ter dinheiro para trazer todas as delegacias que a gente quer, mas a gente pode, dentro das que já existem, ter um núcleo. Muito bem. Então, imediatamente, a resposta imediata que eu tenho para o DF é essa. Nós já temos esse núcleo lá no Riacho Fundo, já estamos, acho que, em outro lugar também. É um núcleo que está funcionando e, inclusive, doutor, eu quero fazer bastante aqui no DF, porque se a experiência for boa, eu quero levar para o Brasil inteiro. E veja, Damares, além dessa parte que nós estamos comentando, que é a parte investigativa, a atuação da polícia na repressão a esses crimes, existe também um aspecto social. Sim. Existem números que indicam que a grande maioria das mulheres vítimas de violência são também vítimas do abandono econômico. Sim. Às vezes ela apanha daquele companheiro agressor porque ela... Ele é o provedor. É o provedor. Tem filho, tem menino para dar de comer. Sim, Muito, o que fazer doutor, para resolver uma isso? das portas de saída do ciclo de violência é a autonomia financeira e independência econômica. Doutor, esse é um outro produto que o governo Bolsonaro apresentou e que eu trouxe como ministra. Capacitar essas mulheres para o mercado de trabalho. Aí, mas não vai ter emprego para todas. Então, vamos capacitá-las para o empreendedorismo. Essa mulher pode fazer bolo. Essa mulher pode fazer pudim. Ou essa mulher pode ter um computador em casa, doutor. Com um computador hoje, você monta uma empresa. Sim. Você pode ganhar dinheiro, você monta suas lojinhas virtuais, você monta seus aplicativos, você pode aprender a fazer site, aprender a fazer redes sociais, administrar redes sociais de favor. Tem tanta coisa, doutor, para fazer. Então, assim, o que a gente vai precisar agora, doutor? Investir no empreendedorismo. E, inclusive, nós estamos tendo linha de crédito no governo para dinheiro para essas mulheres. Sim. Então, trazer essa mulher para o mercado de trabalho, ajudar essa mulher a ter autonomia e investir financeiramente nelas, a gente pode livrá-la da violência. Damares, o Distrito Federal tem peculiaridades... Doutor, mas deixa eu só falar uma coisa, para a gente não mudar essa assunto da mulher. Sim. Como ministra da Mulher também, a gente está trazendo aqui para o DF, eu trouxe como ministra 4 novas casas da mulher brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um espaço extraordinário de atendimento à mulher. Não é só acolhimento, acolhe até por 48 horas, 72 horas, até ela ir para um lugar definitivo, é um abrigamento de emergencial, mas ali tem defensoria pública, um promotor, ali tem acesso a informações, ali tem cursos profissionalizantes. Então, tem tudo nessa Casa da Mulher Brasileira. Então, nós já temos uma Ceilândia em funcionamento e agora estamos trazendo mais 4 para cá. E vamos aguardar a nossa de Planaltina. A de Planaltina. Damares. Estamos ansiosos para recebê-la aqui. Damares, o Distrito Federal tem peculiaridades que o separa das outras unidades da federação. É uma cidade que foi concebida para ser administrativa. Sim. Porém, hoje nós somos quase 3 milhões de habitantes e quase 300 mil desempregados. Já somos maior que alguns estados. Claro, somos maior que o Amapá em população, maior que o Acre, maior que o Roraima, Sergipe. Então, veja só, olha o tamanho disso daqui. Pois é, então nós precisamos que você prepare-se para ser uma senadora pelo Distrito Federal. Como enfrentar essa questão da geração de emprego, como dinamizar a economia do Distrito Federal? Doutor, nós somos uma população grande, mas somos territorialmente pequenos em relação aos demais estados, né? O que fazer? Eu tenho um público específico. Além da mulher, eu tenho um público específico que eu estou muito preocupada aqui, são os jovens. São os jovens. Mas os nossos jovens hoje, doutor, eles podem ser treinados para a área da tecnologia. No passado, doutor, para você ter uma loja, você tinha que ter um mega espaço, uma mega estrutura, hoje você pode ter uma loja virtual. Sim. Então, o que nós temos entendido?
esses jovens, doutor, virem para o mundo tecnológico com um computador, doutor, uma mesa desse tamanho aqui e 3 computadores, pode ter 3 empresas aqui em cima dessa mesa. Sim, é 3 verdade. empresas aqui. Não precisamos de grandes espaços. E o novo mercado, essa revolução 4.0 que nós estamos passando, essa revolução tecnológica, nós temos que incluir esses meninos nesse espaço, doutor. Senão eles vão ficar para trás. Nós podemos ter aqui, doutor, grandes startups com os meninos. Eu fico olhando para o Vale do Silício. Tudo acontece lá no Vale do Silício. A Google nasceu ali. Por que a gente não pode ter aqui no DF um grande Vale do Polo Silício? tecnológico. Um polo tecnológico. Poderia empregar Então, essa meninada. E os meninos gostam de tecnologia. Doutor, não manda mais os meninos para a porta de loja vender, não. Não manda os meninos mais para a padaria, não. Eles não querem mais isso, doutor. Eles querem a tecnologia. Então, aqui em Planaltina, doutor, dá para a gente sentar com o governo local e dizer o seguinte, ó, o menino de Planaltina não precisa se deslocar para o plano. Ele pode trabalhar e estudar aqui. Isso aqui é uma cidade linda, doutor. Doutor, a Planaltina é uma cidade pujante. Olha, eu venho comer muito aqui, você sabe, não sei se o senhor sabe disso. Eu gosto de comer aqui em Planaltina. Eu gosto de ir nesses Eu acabei de almoçar ali, você estava lá, acabei de comer ali um bife com cebola e uma batata frita, que é a melhor do mundo, doutor. Então, eu venho aqui, nós temos cafeterias aqui, nós temos bons restaurantes. Uma feira pujante. A gente tem um comércio, né? Nós estamos gravando aqui o seu programa, seu podcast, em cima de um comércio. Então, assim, dá para se ter. Agora, vamos pegar esses jovens aqui que estão desempregados, vamos desenvolvê-los em tecnologia. Eles podem ser ricos morando aqui em Planaltina, doutor. Planaltina também tem sua tendência para o agro, né? A gente tem aqui o nosso Bolsão Verde, aqui na região. Doutor, o Cinturão Verde, deixa eu falar uma coisa para ti. O jovem empreendedor rural. No passado, quando você falava para um menino ir para a roça, ele não queria. Não queria, né? porque tinha que pegar na enxada, ele tinha que pôr o chapéu. Mas hoje o menino pode usar a tecnologia no campo. Claro. Ele pode ser um empreendedor, ele não precisa se plantar. Já pega o que está plantado e desenvolve um produto ali. Tá? Você acha que o cara que faz a água de coco, ele planta o coco? Aquelas aguinhas de coco, eu conheço o pessoal da Quero. Eles compram o coco que já está plantado e encarregam. Estar no agro e aproveitar o que o agro já tem para ganhar dinheiro. Pois essa vai ser uma luta, mas que o Distrito Federal vai precisar da sua força, porque é inconcebível ver essa meninada, 300 mil pessoas batendo nas portas. Doutor, e eu dizer uma coisa, eu vou falar agora como vó, né? Meus pais, quando eu era criança, usavam a frase que o senhor deve ter ouvido muito dos seus pais. Cabeça vazia, oficina do diabo. Sim. O que é isso, doutor? Um menino ocioso, um menino que não trabalha, um menino que não estuda, cabeça vazia, vai estar aberta para tudo. Para droga, para depressão, para ansiedade, crise de pânico, medo, sexualização exagerada, pornografia, erotização. Então, doutor, vamos pegar esses meninos, vamos aproveitar essa energia que eles têm para produzir, para eles serem felizes. Tá? Então, a gente tem esses meninos que me preocupam, dá para a gente trabalhar emprego, capacitação, mas eu queria falar de uma outra força. Vamos ter que usar muito o esporte e a cultura. Por exemplo, doutor, que lazer esses meninos têm em Planaltina? É verdade. Aliás, no Distrito Federal como um todo, né? Pouquíssimo ou quase nada. Vamos vamos fomentar uma área cultural bem bacana aqui. E tem muitos talentos em Planaltina. Doutor, eu encontro cantores em Planaltina, eu encontro repentistas, eu encontro artistas plásticos. Tem muito gente com veia artística aqui em Planaltina. Vamos aproveitar a área cultural, mas eu também aposto muito no esporte, doutor. Sim. Muito no esporte. Então, assim, olha, dá para a gente sonhar em transformar Planaltina com essa cara de cidade conservadora, essa cara de cidade do interior, mas moderna também. Eu acredito nisso. Com geração de emprego. Doutor, aqui é muito lindo para se morar.
Com certeza. Você parece que você não está no Distrito Federal. Quando você chega em Planaltina, tem uma coisa tão boa aqui. Acho que é por causa dessa questão do agro, está muito em volta. Tem uma coisa assim de casa de vó. Você não sente isso aqui? Com certeza. Tu tá indo para casa da avó, quando tu vem certeza. aqui, tu se sente mais família, Claro. mais Povo acolhedor. Povo trabalhador. O povo de Planaltina é um povo ordeiro. Um povo. Eu me sinto tão bem aqui, doutor, que eu já várias vezes peguei meu carro e vim para cá tomar café aqui. Tá vendo? Várias vezes. A gente fica feliz de saber que você gosta tanto de Planaltina. E Planaltina vale demandar, viu, Damares? E Pode eu ter tô à certeza. disposição. Vale demandar porque a gente sabe que você tem energia para isso, para atender as demandas de Planaltina. Sei o que fazer. Você quer ver uma coisa, doutor? Tem só um senador do Amapá, olha o tamanho do Amapá, pequenininho. O único senador do Amapá, ele levou R$1 bilhão para o Amapá. Doutor, eu coordeno um projeto na Ilha do Marajó, coordenei quando era ministra. O maior projeto de desenvolvimento socioeconômico do governo Bolsonaro se chama Abraço Marajó. Era eu que coordenava. Eu coordenei no governo Bolsonaro projeto de desenvolvimento socioeconômico. Uma ministra de Direitos Humanos. Dei um show porque eu tenho relação com o setor produtivo. Sim. Então, eu sei como buscar recursos. O único senador levou R$1 bilhão para o Amapá. Eu vou atrás dos bilhões nossos, doutor. E vai trazer um pouco aqui para o povo sofrido de Planaltina, se Deus quiser. Planaltina vai ter uma senadora para chamar de sua. Se Deus quiser. Damares, o Brasil passa por muitas crises. Uma delas é a crise moral. Eu, além de delegado, sou professor e às vezes dá vontade de chorar quando a gente vê um professor abandonando a cátedra porque não consegue transmitir a educação como ela gostaria, com aquela coisa na ênfase da moral, da civilidade, da urbanidade. Muita violência nas escolas, muita doutrinação que muitas vezes travestida de boas ideias, mas cheia de coisa ruim pelo meio. Uma prova disso é a chamada ideologia de gênero. Não. Eu gostaria de saber o que nós podemos esperar da senadora Damares para que os professores voltem a resgatar a autoridade de professor dentro da sala de aula. Primeiro, a gente tem que afastar do tema educação as ideologias e as doutrinações. Tá? Eu fui para a sala de aula, eu fui aluna de escola pública. Eu cheguei onde cheguei por causa de escola pública. Meu professor ensinava. O meu professor não gastava tempo doutrinando crianças, mas ensinando, transmissão de conhecimento. Eu quero essa educação de volta, educação de qualidade, sem doutrinação, sem patrulhamento, sem ideologias. Mas eu tenho que pensar também no professor. Sim. O que eu tenho hoje em Brasília, um número muito grande de professores sendo agredidos em sala de aula. O que eu tenho em Brasília é gangues na porta das escolas. Nós vamos ter que começar falando de segurança na porta da sala, dentro da escola. Meninos envolvidos com gangue, meninos se matando, meninos se ferindo dentro da escola. Vamos ter que pensar em disciplina. Existem 2 princípios que a gente não pode abrir mão: autoridade e submissão. Numa sala de aula, o professor é autoridade, o aluno é submisso. O aluno até tem o direito de questionar o conteúdo, de fazer o debate de ideias, de fazer aqueles bons... Eu me lembro dos bons debates em sala de aula, mas o aluno tem que entender que há uma autoridade sobre ele, que é o professor. Hoje, eu me lembro, doutor, que eu ia para a escola, eu levava flor para a minha professora. Você fez isso? Muito. Hoje, os meninos vão para a escola com navalha para cortar o rosto do professor. A gente vai ter que entender o que aconteceu nesses últimos 50 anos no Brasil. Por que essa autoridade, professor, aluno, ela foi abandonada? Eu quero o resgate do papel do professor, quero o respeito. Olha, uma nação que machuca, nós somos o campeão mundial de agressão em professores. Uma nação que machuca seus mestres é uma nação fadada ao fracasso. Então, assim, essa relação professor-aluno, a gente vai precisar conversar sobre isso no Brasil. E eu estou disposta. Eu vim de sala de aula. Muito bem. Mas a família também participar desse processo. O MEC lançou agora o programa Escola e Família. Um não pode ser rival do outro, os dois têm que caminhar junto. Um tem que fortalecer o outro. São 2 instituições que precisam caminhar juntas e uma fortalecer a outra. Eu quero ser essa senadora. Eu sou, doutor, aguerrida, sou brava, sou barulhenta, mas eu sou do diálogo. Eu sou uma senhora de 58 anos.
Eu sei sentar e fazer o diálogo. Então, depois que acabar a eleição, vamos desmontar os palanques, Sim. todo mundo, E trabalhar. e vamos fazer uma coalizão pelo Distrito Federal, pela educação do DF. Doutor, o projeto que der certo aqui, a gente transmite para o Brasil inteiro. Repercute. Olha, o DF pode ser laboratório de boas propostas. Muito bem. Inclusive, Damares, essa questão da lei de diretrizes e bases da educação, ela precisa ser reformada. O Congresso Nacional, óbvio, inclusive o Senado, para onde, se Deus quiser, você vai, se Deus quiser, tenho muita fé em Deus, precisa se mobilizar para reformar a lei de diretrizes e bases da educação. E o Plano Nacional da Educação também. Doutor, quando a gente escrevia no passado um plano de 10 anos, tudo bem, mas a sociedade está mudando de uma forma muito rápida, doutor. Doutor, a cada 5 anos, a gente pode ver a diferença dessas duas gerações. Sim. Então, a educação ela precisa se aperfeiçoar o tempo todo. Você quer ver uma coisa? Há 15 anos atrás, eu não tinha o tal do nude. Hoje, doutor, verdade, o nude é um problema que nós temos que enfrentar em sala de aula. As meninas e meninos estão se fotografando pelados e compartilhando com os coleguinhas. Quando o senhor imaginava que a criança seria ela a protagonista do seu próprio abuso? Então, as coisas estão muito dinâmicas, doutor. Quer ver uma coisa que a escola, que a educação vai ter que enfrentar? O vício tecnológico. É verdade. Então, assim, há 5 anos atrás, ninguém falava de vício tecnológico. Hoje eu estou com crianças dependentes. E que precisa ser tratada. Então, o né? Plano Nacional de Educação ele tem que ser revisto o tempo todo. Sim. Suas metas têm que ser revistas o tempo todo. A escola e a LDB tem que ser atualizada também. Com certeza. Inclusive para contemplar a possibilidade da escola em tempo integral. Sim. Eu, outro dia, mencionando grandes brasileiros que empenharam-se pela educação, mencionei que há 40 anos atrás o Brasil já tinha escola em tempo integral. Sim. E o que falta para o Distrito Federal adotar de vez essa metodologia? E você quer ver uma outra coisa também, doutor? Eu sou pró-escola, fui professora da rede, eu vim da rede pública, mas existe também o ensino domiciliar, doutor, Sim. que o Brasil não quer aprovar, está lá na Câmara uma luta. Doutor, o que é o ensino domiciliar? Vamos supor que um condomínio aqui no Fercal, um condomínio que tem ali 10 casas. Essas crianças têm que acordar às 5 da manhã para chegar numa escola. Os pais têm que atravessar a rodovia, levar, trazer, pagar transporte escolar. Se esses 10 pais se reunissem, esses 10 pais, e contratassem um professor para dar aula para esses meninos, isso é ensino domiciliar. Sim, então, a gente abrir portas para outras oportunidades em que as crianças possam estar juntos estudando ou em casa. Vamos supor, o pai mora muito longe, mora 70 quilômetros da próxima cidade. Tem uma criança de 4 anos. Esse pai não pode alfabetizar essa criança em casa? Eu queria entender o porquê que o Congresso Nacional é tão resistente. Eu queria que você falasse sobre isso. Corporativismo dos sindicatos. Doutor, os países desenvolvidos todos têm o ensino domiciliar. Todos. Ah, mas o pai... Gente, não é obrigatório. É aquela família que precisa. Às vezes, por 2 anos só, o ensino domiciliar. Eu vou dizer que eu sou um exemplo disso. Eu vou lhe explicar. Se eu tivesse o ensino domiciliar, minha filha não tinha sofrido tanto. Eu sou mãe de uma menina indígena. Eu adotei a minha filha quando ela tinha 6 anos. Ela chegou na nossa cultura, doutora, ela não falava português. A menina chegou nas nossas vidas... Para você ter uma ideia, a minha filha viu a primeira vez um vaso sanitário na minha casa. E é uma menina, doutor, que nós salvamos. Ela seria morta. É uma história longa que eu tenho de proteção de criança indígena. Quando eu trouxe ela com 6 anos, primeiro recado que eu recebi, tu tem que matricular. Se não matricular, tu perde a guarda. Doutor, eu tinha que gastar tempo ensinando a língua portuguesa para ela. Eu tinha que gastar tempo ensinando a diferença entre meu mundo e o mundo dela. Eu queria ter ficado mais tempo com ela em casa, doutor. Eu queria ter contratado um educador para ensinar ela as cores. Ela não sabia as cores. Ela não sabia, doutor, ela não tinha base nenhuma. Por exemplo, eu vou lhe contar uma coisa que aconteceu quando ela tinha 12 anos. Um dia meu ex-marido, comprou uma latinha de cera de passar em carro. A latinha era cor de laranja, linda, a latinha redondinha.
O que chamou atenção ela foi a latinha. Ela perguntou, para que serve isso? Eu disse, é para encerar o carro. Ela olhou para mim, ia fazer 12, 13 anos. O que é encerar o carro? Eu disse, aí eu me lembrei, eu disse, eu nunca falei essa palavra para ela. Eu disse, é passar cera. Ela, e o que é cera? Doutor, se você falar para uma criança, sua filha, seu neto, de 7 anos, encerar, ela não vai te perguntar mais nada. Porque conhecimento, ele é dedutivo. Tá? Também. Se você falar para uma criança que sabe o que é cera, encerar, na hora ela vai deduzir, passar a cera. Mas ela tem que ter conhecido cera antes e saber o que é cera. Claro. Como é que tu vai dizer para uma índia que eu nunca na minha casa tinha usado cera, nos 4 anos que ela estava comigo, eu nunca tinha usado cera. Como é que eu vou falar para ela encerar? Você está me entendendo? Então, eu tinha que ter gastado, doutor, mais tempo com a minha filha. Eu tive que jogá-la numa escola que não respeitou o limite dela, não respeitou o tempo dela, não entendia as dificuldades dela. A minha filha fingia que aprendia e a escola fingia que ela estava aprendendo. Isso porque o Brasil não aceita. Ela não foi alfabetizada, ela tem dificuldade, está com 24 anos, ela tem dificuldade até hoje entre N e M, P e B. Por quê? Ela foi empurrada com os outros. Ela chega numa cultura, doutor, e ela teve que se virar. E esse se virar, ela perdeu janelas de aprendizagem. Se eu tivesse o ensino domiciliar, como a gente está propondo no Congresso, ela ficaria matriculada numa escola, ela podia fazer educação física de tarde, participar das festinhas da escola, tá entendendo? Sim, claro. Mas eu em casa ter meu tempo de ter alfabetizado ela. Verdade. Então, isso é ensino domiciliar, atender às especificidades de cada criança, entendeu? Sim. E por falar desse tema, Damares, entrando agora na pessoalidade, o gesto que você fez foi muito bonito, adotar uma criança indígena. Você já percebeu o quanto que é burocrático o processo de adoção? O que o Congresso Nacional e a senadora Damares faria para que desburocratizasse esse processo tenebroso que é o processo de adoção hoje no Brasil? Doutor, a gente teve uma alteração em 2014, 2015 da lei, eu lutei muito pela alteração, mas precisamos melhorar mais ainda. Eu quero ser uma voz das famílias adotantes, eu quero ser uma voz das pessoas que querem adotar também, aqueles que não conseguiram adotar. Doutor, abrigo não é casa. E nossas crianças passam anos no abrigo para se destituir o pátrio poder, para que ela esteja apta para ser adotada. Porque nem toda criança que está no abrigo, doutor, elas estão ali para ser adotadas. Às vezes, a justiça deu para o pai ali 1 ano para se recuperar economicamente, para levar a criança embora. Ou estão esperando um parente consanguíneo ser localizado. Nem todas as crianças. Nós temos hoje em torno de 38 mil crianças em abrigos no Brasil, em torno de 5 mil estão aptos para serem adotadas. Mas tem uma coisa, eu tenho 30 mil pessoas na fila de adoção. Querendo adotar. Doutor, e o número não bate. Como é que eu tenho 30 mil pessoas querendo adotar e só 5 mil para serem adotadas? Como é que esse número não fecha? Porque a burocracia é muito grande. Ah, mas eu só quero bebezinhos. Espera aí, não é bem assim. As famílias já começam a se abrir para a adoção tardia, adoção de crianças mais velhas, né? Então, a gente vai ter que fazer, doutor, uma revisão sobre a política de adoção no Brasil. Quer ver uma outra coisa que a gente pode trazer para o Brasil também? As famílias acolhedoras. Eu estou trabalhando muito isso, mas eu queria incentivar mais isso. O que é a família acolhedora? O senhor necessariamente não quer adotar, mas o senhor quer acolher por 6 meses uma criança. Ao invés de ela ir para um abrigo, ela ir para a sua casa. Sim. E ali na sua casa, enquanto a justiça decide se ela vai ser adotada ou se ela vai adotar para a família. Ah, mas aí a gente se apega. Mas a família acolhedora é preparada para acolher temporariamente uma criança. Já são famílias que têm crianças, que já têm filhos, então famílias acolhedoras. Entendeu? Agora, o governo não precisa, Damares, estimular, do ponto de vista econômico, essas famílias, como, por exemplo, com deduções em imposto de renda e Doutor, etc. isso já foi muito falado no passado. Por exemplo, eu me lembro que uma vez a gente escreveu um projeto de lei lá na Câmara para um deputado
que ele queria que a família que adotasse uma criança com AIDS ou uma criança com doença rara, essa família ganhasse um incentivo para ter, porque os remédios são caros. A ideia era muito boa, mas aquela criança, ela ia para uma categoria diferente da outra. Sim. Tá? Por que essa criança é mais privilegiada em relação à outra? Por que, doutor, que eu vou incentivar uma família financeiramente para adotar se eu tenho crianças com fome de um homem, de uma família natural aqui? As crianças têm que ser tratadas por iguais. Igualdade. Tá? Então, é assim que a gente pensa. Todas elas têm que ter o direito, têm que ter o mesmo investimento, o mesmo tratamento. Muito bem. Damares, o papo está tão agradável, mas a sua assessoria está danada ali toda hora cutucando. Deixa eu lhe falar. Eu gostaria, primeiro, de te agradecer novamente. O Terra Podcast, a Rádio Terra FM, está te recebendo aqui com muito orgulho, com muita honra a sua presença aqui conosco, né? O seu papo é agradabilíssimo, mas infelizmente o tempo é contra nós. Então eu gostaria que você falasse para os nossos seguidores por que votar em Damares Alves para senadora. Porque o Senado Federal, ano que vem, vai tomar decisões que vão impactar por gerações a vida dos brasileiros. Eu quero estar lá na tomada dessas decisões, doutor. Eu quero estar lá para impedir que péssimas decisões sejam tomadas ou que decisões sejam deixadas de tomar. Então, eu estou pronta para isso. Eu me preparei, eu estudei muito, eu lutei muito. E eu sei que Bolsonaro vai ganhar a eleição. Eu quero ser essa senadora do suporte ao governo Bolsonaro, porque é um governo muito bem intencionado. Quero ir para o Senado também, doutor, para fazer a reforma do Código Penal. A gente vai ter que consolidar nossas leis penais. Quero ir para o Senado para ajudar a fazer as grandes reformas econômicas e tributárias. Quero ir para o Senado para fazer uma revisão do Estatuto do Idoso. Eu quero ir para o Senado para fazer a maior aliança de proteção da criança da história do Brasil. Eu comecei a fazer isso como ministra. Eu quero fazer como senadora, porque eu não faço proteção sem dinheiro. É o senador que faz o orçamento da União. Eu quero estar lá. Tem tanto dinheiro sendo gasto de forma não prioritária no Brasil. E criança e adolescente, segundo a nossa Constituição, prioridade absoluta. Olha só como o legislador foi incrivelmente sábio. Não é só prioridade, é prioridade absoluta. Eu quero estar lá. Então, as famílias daqui de Planaltina que estão me ouvindo, eu tenho um compromisso com o desenvolvimento, com o emprego, empreendedorismo, eu tenho um compromisso com agro e tal, mas minha maior luta vai ser a vida humana, a proteção da criança, da mulher, do idoso, tendo coragem de brigar por coisas que ninguém quer brigar. Bom, motivos, então, a sociedade tem para votar em Damares. Sim. Damares, conte com o Grupo Terra de Comunicação para dar visibilidade ao seu mandato, que, se Deus quiser, você vai conquistar. Você é uma querida em Planaltina, você já se tornou essa pessoa, quase uma planaltinense. Conte com o Grupo Terra para quantas vezes você precisar de espaço, precisar de comunicação, e seja feliz no seu futuro mandato de senadora. Obrigada, que Deus abençoe todos em Planaltina e conte com essa senadora que vai fazer compromisso público agora. Farei de Planaltina a minha casa, o meu dia a dia, vou focar em emendas parlamentares aqui, vou focar em investimento aqui na região. Família de Planaltina podem contar com essa senadora eleita. Deus abençoe. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.